Boa noite a todos. Vamos ver um pouquinho de distribuição de variáveis aleatórias discretas, algumas distribuições de probabilidade hoje. Na aula passada, nós definimos variáveis aleatórias discretas, apenas para fazer uma breve reformulação. As variáveis são funções que associam elementos de um espaço amostral para o conjunto dos números reais. Então, estamos assumindo particularmente o papel das variáveis discretas, então esse conjunto se reduz ao conjunto dos números inteiros ou conjuntos naturais. Como funciona isso? Existe uma distribuição de probabilidades, né? Ou uma tabela de distribuição de probabilidades, ou tabela de distribuição, onde você coloca todos os valores possíveis que a variável aleatória pode assumir, e aí está o fato dela ser discreta, você poder enumerar esses valores, e suas respectivas probabilidades. Essas probabilidades estão diretamente associadas ao número de elementos do subconjunto equivalente ao evento do espaço amostral. Então, a partir do momento que você consegue montar uma distribuição de probabilidades, você consegue calcular várias coisas. Dentre elas, duas medidas muito interessantes, que é a esperança e a variância, que nós vimos, a esperança que é equivalente à média, e também calcular distribuições acumuladas. Né? E a partir daí você tem todos os elementos que você pode coletar dentro da sua variável aleatória. A ideia hoje é a seguinte: alguns casos desses de experimento aleatório que geram a distribuição de probabilidades, ou a distribuição, uma tabela de distribuição de probabilidades, como tem toda a variável aleatória, são coisas que você percebe que eles têm um determinado comportamento. E sempre que tem esse mesmo comportamento, você vai conseguir encontrar uma determinada função que, dependendo dos parâmetros que você for trabalhar, você consegue encontrar todas as probabilidades possíveis. Também consegue encontrar a esperança e a variância. Né? Esse comportamento, ele acaba sendo enquadrado dentro de grupos de variáveis aleatórias. E esses grupos são justamente as distribuições de probabilidades. Então, vamos conhecer as distribuições mais básicas possíveis. Tá? Aqui é a aula 13, são algumas distribuições. Certo? Tem uma distribuição inicial aqui, que é a distribuição uniforme discreta, que eu prefiro utilizar a distribuição uniforme contínua, né, que vai ser a aula 14, vai estar lá na aula 14, ou seja, na próxima aula. Tá? E aqui eu prefiro trabalhar com a distribuição Bernoulli e a distribuição binomial, certo? Deixando apenas um comentário sobre a distribuição hipergeométrica, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente vai precisar trabalhar também uma outra distribuição que tem a ver com a distribuição binomial, que é a distribuição de Poisson, né? Que é um material complementar da aula 13. Então, o que é que a gente pode falar sobre a distribuição de Bernoulli, basicamente? Bom, o que seria a distribuição de Bernoulli? Realmente, Bernoulli é o nome de um matemático, físico, estatístico. Né? A distribuição recebe esse nome porque foi justamente Bernoulli, a pessoa que encontrou essa distribuição, verificando esse mesmo comportamento. A situação é a seguinte: a distribuição ela está resumida em um tipo de experimento que só existem duas possibilidades quando você define a variável aleatória. Duas possibilidades. Tá? Por exemplo, quando você joga um dado, né, você sabe que o dado tem 6 faces.
e você quer verificar a face voltada para cima, você sabe que o espaço amostral tem 6 possibilidades. Mas se você define tua variável aleatória como o número de vezes que aparece a face, sei lá, 5, quais são as possibilidades desse espaço amostral, né? Quais são os valores que essa variável aleatória pode assumir? Então, vamos pegar esse exemplo para a gente começar a destrinchar a ideia da distribuição Bernoulli, né? Vamos começar por um exemplo. Assuma um dado e defina x, a variável aleatória, ao que x representa o número de vezes que a face, vamos considerar a face 5, né, que foi o exemplo que eu coloquei, do dado, cai voltada para cima em um único lançamento. Tá? Quero fazer um exemplo do Bernoulli, né? Eu digo que só tem duas possibilidades da variável acontecer. Olha aqui a minha variável aleatória x. Minha variável aleatória x é o número de vezes que a face 5 cai voltada para cima em um único lançamento. Ora, se eu estou jogando o dado uma única vez, ou vai cair a face 5, ou ela não vai cair. Tá certo? Então, quais são os valores que x pode assumir? X pode ser igual a zero. É justamente o caso que a face 5 não cai voltada para cima. O dado não cai com a face 5 voltada para cima. Ou x igual a 1. X igual a 1. É o caso que 5 cai voltada para cima. Claro, a ideia é essa, né? X conta o número de vezes que a face 5 cai voltada para cima. Se eu só jogo o dado uma única vez, ou ela cai ou ela não cai. Se ela não cai, significa que ela caiu 0 vezes. Se ela cai, significa que ela caiu uma vez. Então, x só pode ser 0 ou 1, que é o número de vezes. Ou cai 0 vezes, ou cai uma vez. Aí eu pergunto a você, qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Porque a gente está... Lembra, ó, distribuição de uma variável aleatória é preciso de uma distribuição de probabilidade. Na distribuição, eu tenho os valores que a variável assume e suas respectivas probabilidades. Então, nada mais justo do que perguntar cada uma dessas probabilidades. Qual é a probabilidade de x ser igual a zero? A probabilidade de x ser igual a zero é a probabilidade de eu jogar um dado e a face 5 não cair voltada para cima. A probabilidade de não cair a face 5 voltada para cima é a probabilidade de cada uma das outras faces caírem voltada para cima. E qual é? Ora, qual é o número de elementos desse conjunto, as outras faces voltadas para cima? São 5 faces, de um total de 6. Então, a probabilidade de x ser igual a zero é 5 sextos. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? A probabilidade de x ser igual a 1. Bom, a gente sabe que x é 1 quando a face 5 é voltada para cima. Então, eu tenho uma única face de um total de 6. Então, é 1 sexto. Então, p de x igual a 1 é 1 sexto, p de x igual a zero
é 5 sextos. A gente sabe, naturalmente, que elas são complementares, né? Porque ou acontece uma coisa ou acontece a outra, né? E as duas possibilidades geram todo o meu espaço amostral. Então, a probabilidade é complementar, significa que a soma das probabilidades é igual a 1. Então, 5 sextos, 1 sexto. Tá, tranquilo. Também é igual a 1 essa soma, porque eu tenho na minha distribuição, né, na minha distribuição, deixa eu fazer a distribuição aqui. Eu quero 3 colunas e 2 linhas. Então, nessa minha distribuição aqui, onde eu tenho aqui x, eu tenho aqui x, né, lembra que x é x igual a x, né, x variável aleatória igual a um determinado valorzinho x, e aqui embaixo esse p tem que ser minúsculo, porque, na verdade, o corretor aqui fez ele ficar maiúsculo, tá? Mas é um p minúsculo. É a minha função de probabilidade, tá? Aqui é x igual a x, aqui é p de x igual a x, que é p de x. Os valores que x pode assumir, 0 e 1. Probabilidade, 5 sextos. Ok. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso é o seguinte. Quero generalizar a ideia. Quero generalizar a ideia da variável com distribuição Bernoulli. Todas que têm essa característica vai ter a distribuição Bernoulli. Por exemplo, se eu tiver um grupo de alunos em uma sala de aula, certo? Algumas, sei lá, vamos supor 60 alunos, sendo 35 do sexo feminino e 25 do sexo masculino. E eu disse, a variável aleatória x é o número de pessoas do sexo feminino em um único sorteio dessa turma. Então, eu vou sortear. Ou vai sair uma pessoa do sexo feminino, ou vai sair uma pessoa do sexo masculino. Se sair do sexo feminino, eu vou obter x igual a 1, né? Porque eu consegui uma pessoa do sexo feminino. Se não conseguir, se for do sexo masculino, eu vou conseguir x igual a 0, porque não apareceu nenhuma. Isso é o que nós chamamos de fracasso e sucesso, tá? Quando x é igual a 0, a gente chama de fracasso. Porque não aconteceu o que a gente havia definido no nosso evento, na variável aleatória. E quando x é igual a 1, a gente chama de sucesso. Eu tenho fracasso e sucesso. A probabilidade do fracasso, de uma forma geral, é a probabilidade de x igual a 0. Deixa eu começar com o sucesso, tá? A probabilidade de x igual a 1 é igual à probabilidade de sucesso, é o que nós vamos chamar de P. Isso aqui é uma definição, tá certo? Uma definição de qualquer livro que você for utilizar. A definição é essa, é P, a probabilidade de sucesso. E a probabilidade de fracasso, como nós já fizemos aí no nosso evento, no nosso exemplo, ela vai acabar sendo o que a gente vai chamar de Q, mas esse Q ele tem uma característica com relação a P. Ele é complementar, a gente acabou de ver. E se ele é complementar, ele é 1 menos P. Então, a probabilidade de sucesso é P, e a probabilidade de fracasso é 1 menos P, que é o complementar de P, que a gente também pode chamar de Q. Tá? E com isso, né, isso vale para esse exemplo do dado, vale, por exemplo, do sorteio das pessoas em uma sala de aula, sexo masculino e feminino, vale para o lançamento da moeda, né, eu jogo a moeda uma única vez, né, a, a variável aleatória conta o número de vezes que cai a face cara voltada para cima. Como eu joguei só uma vez, ou ela cai ou ela não cai. Se cair, cai uma vez. Se não cair, caiu 0 vezes. Então, cai novamente na mesma situação de 0 em 1, tá? Com essa distribuição aqui. Então, tudo que se refere à variável aleatória,
a gente pode fazer a nossa função de probabilidade, né? Ah, primeiro tem uma coisa. Tem sempre que colocar uma notação. Né? O que é uma anotação? A anotação é a seguinte, tá? A variável aleatória em distribuição. Aqui, em distribuição, um parâmetro P. Saber esse parâmetro P é importante, porque ele define tudo que você precisa. Então, sempre que você tiver uma variável aleatória, ela depender de algum parâmetro, esse parâmetrozinho aqui que vai definir tudo que você precisa. Você depende dele para encontrar o que for necessário. E também, além disso, existe uma função chamada função de probabilidade. A gente já conhece, porque a gente já trabalhou isso na aula passada, lembra? Quem era a função da probabilidade? Eu até usei um f de x, porque a gente usa o f nesse caso aqui da apostila, porque o material ele trabalha com f, mas os outros materiais podem trabalhar com p. Por que trabalho com p? Porque, na verdade, essa função é uma probabilidade. Essa probabilidade daqui, ó, função de probabilidade é o f de x, que é p de x igual a x. Tá? E aqui, em cada distribuição, ela vai ter, é, ela vai ter uma fórmula definida, digamos assim, para a distribuição. Por exemplo, tá? Elevado a 1 menos x. Né? Será que está certo isso? Ora, vamos ver. É, o que eu estou interessado aqui é saber se eu consigo calcular essas probabilidades que a gente calculou aqui, tá? Usando essa formulazinha. Vocês percebem que, de uma certa forma, generalizando, a tabelinha da distribuição generalizada ficaria essa daqui, ó. Deixa eu pegar essa tabela. É tão difícil, porque eu estou acostumado a usar o P de X, mas só que aqui a gente trabalha com F, tá? É o F de X, que é igual ao P de X, tá? No caso genérico, qual é a probabilidade de x ser igual a 1, que é a probabilidade de sucesso? Aqui, ó, é um Pzinho. E fracasso? É o menos P, que é o quê? Né? Então, só para generalizar, a minha tabela de distribuição de probabilidade, que constitui de todas as probabilidades da minha variável aleatória, se for uma variável com distribuição Bernoulli, então ela vai ter esse formato aqui. Se x for igual a zero, é 1 menos P. Se x for igual a 1, a probabilidade é P. Né? Se somar, vai dar 1, naturalmente. Agora, olha para essa formulazinha aqui. Vamos tentar fazer substituição? Substituição é a seguinte. Para x igual a zero, eu tenho P de x igual a zero. Qual a probabilidade de x ser igual a zero? P elevado a x, ou seja, elevado a zero, fica 1 menos P, opa, elevado a quem é 1 menos x, que é 1 menos zero, uma vez que x é igual a zero. Né? Isso aqui, qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Vai ser 1 vezes, eu queria colocar um barra times, mas não é certo. 1 menos p elevado a 1 menos zero, que também é 1. Então, eu tenho 1 vezes 1 menos p elevado a 1, que é o próprio 1 menos p. Ou seja, p de x igual a zero é 1 menos p.
confirmando que a gente tem aqui, ó, a probabilidade menos P. E, naturalmente, né, se eu fizer x igual a 1, se eu fizer x igual a 1, eu terei x igual a 1, substituindo essa formulazinha aqui, o x por 1, eu terei elevado a 1, o menos p, nada desse asterisco aí, elevado a quem? A 1 menos x. Como x é igual a 1, isso ficaria 1 menos 1. A gente sabe que o menos 1 é zero, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui vai ficar p, fica 1 menos p, elevado a zero. Mas, claro, o número elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui ficaria igual a p vezes 1, que é igual a p. E ninguém discorda disso. Então, o que nós temos aqui é que, com essa formulazinha daqui, eu percebo que eu consigo encontrar todos os valores, todas as probabilidades de x. Como na Bernoulli x só pode ser 0 e 1, então eu fiz p de x igual a 0, fiz p de x igual a 1. Encontrei o valor da probabilidade, encontrei o valor da probabilidade, que são os mesmos que estão aqui nessa tabela, que nós já havíamos percebido essa tabela quando fizemos aquele exemplo do, do dado. Mas para terminar, além da função de probabilidade, a gente consegue ter a esperança e a variância da variável aleatória. Então, a gente pode ter também esperança de x. E como seria essa esperança de x? A gente sabe que calcular a esperança de x é o valor vezes a probabilidade. Soma isso, né? X, f de x, x1, f de x1, mais x2, f de x2. Então, aqui vai ser 0 vezes o menos p, tá? Igual 0 vezes menos p, né? Mais 1 vezes p. Continha de padaria. 0 vezes qualquer número é 0. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, isso aqui é p. Então, esperança de x é p. E está aqui o p. E quem seria a variância de x? Muito interessante saber. Calcular a variância de x, vocês sabem que precisa calcular a esperança de x quadrado menos todas. Esperança de x ao quadrado. É engraçado falar esperança de x ao quadrado menos esperança de x ao quadrado. Isso vai dar zero. Mas não é isso. É a esperança da variável x ao quadrado menos a esperança da variável x elevada ao quadrado. Ou o quadrado da esperança de x. Eu tenho esperança de x, que a gente viu que é p, eu preciso elevar ao quadrado. Mas eu não tenho esperança de x quadrado. Quem seria a esperança de x quadrado? No desenho aqui da tabela de distribuição de frequência, a esperança de x quadrado é trocar a variável por x quadrado. Só que aqui, quando eu fizer o x quadrado, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou estar com a mesma distribuição. A distribuição de x quadrado é igual à distribuição de x. Então, a esperança de x quadrado é igual à esperança de x. E quem é a esperança de x? P. E a esperança de x quadrado também vai ser P. Então, eu terei P menos... Bom, aqui tem uma esperança de x que é P, só que eu estou levando ao quadrado, não é? Levar a esperança ao quadrado. É P menos P ao quadrado, que é igual a P que multiplica 1 menos P. Ou ainda, PQ. Fica ali em cima. Eu posso deixar com P vezes o menos P ou PQ.
que é interessante aqui é que eu falei uma coisa quando eu fiz isso aqui, ó, a minha anotação, eu falei, toda vez que você tiver uma variável aleatória, você vai ter uma anotação para distribuição. E nessa anotação você vai ter aqui, ó, um parâmetro. Quem é o parâmetro? P. Quem é P? P é a probabilidade de sucesso. Cadê? Aqui, probabilidade de sucesso no experimento. Então, o meu parâmetro na minha distribuição de Bernoulli é a probabilidade de sucesso P. Aí eu falei, sabendo P, você encontra qualquer coisa. Por que isso? Olha aqui. Qual é a probabilidade de x igual a zero? O menos P. Qual é a probabilidade de x igual a 1? P. Qual é a esperança? P. Qual é a variância? P vezes 1 menos P. Ou seja, todo mundo depende única e exclusivamente de P. Então, quer dizer que se eu souber quem é P, eu sei de tudo. Tá? E sabe quem é P? Probabilidade de sucesso. É fácil saber quem é P? Sim. Porque dependendo do experimento, você sabe qual vai ser a probabilidade de sucesso. O experimento sempre vai ser aquela coisa feita uma única vez. E quando ela é feita uma única vez, você sabe verificar quais são as possibilidades. Vídeos e exemplos que eu coloquei aqui atrás. Aqui agora há pouco. Tempos atrás, momentos atrás. Certo? Então, na distribuição de Bernoulli, nós temos isso. Eu vou. Bom, deixa eu ver o material aqui, mas eu vou fazer depois exemplos de distribuição Bernoulli. Certo? Eu não vou pensar nisso agora, porque preciso mostrar as outras distribuições. Tá? Tá aqui, distribuição Bernoulli, tá certo? Ó, sucesso, fracasso, está aqui definido. Tá? E aí eu venho com a variável aleatória, x é um sucesso, x é zero fracasso. A distribuição, que a gente acabou de fazer. Tá certo? Aí ele coloca aí também algumas propriedades, função de distribuição acumulada. E a esperança é variância. Tá? Aqui a esperança igual a P, a variância igual a P vezes U vezes menos P. Ou aqui, melhor desenhada, P vezes U menos P. Tá certo? E aí tem exemplos, tá? Que vocês fiquem à vontade. Mas agora a gente vai fazer a distribuição binomial, que ela é muito interessante também, né? E eu acho que eu vou colocar aqui uma característica que eu não estou vendo ser colocada aqui no material, mas também deve ser, tá certo? Deixa eu só ver se tem numeração. Tem uma Bernoulli. Eu vou tentar explicar a distribuição binomial a partir da distribuição Bernoulli. Uma variável aleatória, beta, tem, eu posso dizer tem distribuição, segue distribuição, possui distribuição, real de probabilidade, se ela representa N experimentos aleatórios, Bernoulli. A gente utiliza a expressão ensaios, tá? Ensaio, experimento, é tudo a mesma coisa. Eu prefiro deixar como experimento, porque é uma palavra que a gente está meio que habituado, tá? Mas, o texto está longe, eu vou tentar jogar todo mundo aqui. Binomial. A variável discreta tem distribuição binomial de probabilidades se ela representa N experimentos aleatórios de Bernoulli, ou ensaios de Bernoulli. Tá? O que seria esses N experimentos aleatórios? A gente sabe que é um experimento Bernoulli. Se eu jogo o dado uma única vez, isso é um experimento Bernoulli. E vejo o que aconteceu. É,
A variável aleatória, ela vai estar associada a algum evento desse experimento. Então, representar N experimentos aleatórios de Bernoulli significa que, em vez de eu fazer um único lançamento de dado, vou fazer vários lançamentos. Vários lançamentos. Então, toda vez que você perceber o comportamento de que a distribuição Bernoulli, o experimento Bernoulli, está sendo repetido N vezes, então você está se deparando com a distribuição binomial. Tá? Antes de mais nada, nós temos a notação, como sempre. Então, a gente sempre vai tentar partir dessa ideia. Tá? A gente tem uma notação, vai encontrar uma função de probabilidade, esperança é variância. Tá? Para isso, claro, a gente precisa conhecer bem o que a gente está trabalhando. Primeiro vem a notação, que eu acho muito interessante, sempre, tá? Dizer que x. Aí, o binomial, certo? Há várias possibilidades. Eu trabalho com B, tem gente que escreve. Tem gente que escreve o nome completo, binomial. Eu prefiro B, certo? E aí eu tenho meus parâmetros, lembra? A distribuição tem sempre os parâmetros lá dentro. Tá? Agora, meus parâmetros são N e P. P, que a gente já viu, que é a probabilidade de sucesso em um experimento Bernoulli, que está lá na distribuição da Bernoulli, na notação. E N, que são exatamente os N experimentos ou N ensaios de Bernoulli. Então, essa notação, certo? Nos diz que, se nós soubermos quem é N e quem é P, nós temos condições de encontrar todas as probabilidades possíveis e também tem que encontrar a esperança e a variância. Então, para a gente saber como é que funciona, como faz isso, a gente precisa saber quem é a função de distribuição. Lembra que a gente fez isso com binomial? Pois é, também vamos fazer aqui. Função de distribuição. Probabilidades. Eu poderia colocar aqui um FDP, tá? Para anotar a função de distribuição. Na verdade, a apostila faz isso, né? Ela coloca um FDP como notação. Mas a gente vai ver que realmente FDP é uma notação que é utilizada em variável contínua. Tá? Ali sim tem uma FDP. Tá? Então, eu não vou fazer um FDP aqui. Vamos deixar apenas como função de distribuição de probabilidades. Né? Se eu quisesse fazer uma sigla, daria muito bem para ser um FDP. Mas a ideia aqui dessa função é obter todas as possibilidades que x pode assumir. Como é que eu sei, por exemplo, que é um n, e quais são os valores que x pode assumir? Imagina só. Volta para o exemplo do dado. Em vez de eu jogar o dado uma única vez, vamos supor que eu jogo o dado 3 vezes. Eu jogo o dado 3 vezes. Quais são os possíveis valores da minha variável aleatória se ela conta o número de vezes que a face 5 cai voltada para cima? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Né? Ou ela é 0 se não cair nenhuma das 3 vezes, nenhuma das 3 jogadas, cair a face 6, a face 5 voltada para cima. Ela é 1 se um dos 3 lançamentos cair com a face voltada para cima. Ela é 2 se 2 dos 3 lançamentos caírem com a face voltada para cima. E ela é 3 se os 3 lançamentos caírem com a face voltada para cima. Beleza. Mas como é que eu encontro essas probabilidades? Todas elas. Né? Eu preciso de todas as probabilidades. Tá certo? Então, se eu tiver uma função de distribuição de probabilidades, eu terei mais facilidade para encontrar isso. Tá? Então, antes de eu definir essa função, vou colocar exatamente esse exemplo, certo? Um dado é lançado.
3 vezes e sua face voltada para cima é verificada nos 3 lançamentos. Defina x. Sempre tem que definir minha variável aleatória. Variável aleatória discreta. Número vezes a face. Sempre. Aqui tá o mesmo exemplo. Cai dada para cima. Em um dado é lançado 3 vezes. Só faça a verificada nos 3 lançamentos. X é a variável discreta, número de vezes que eu faço 5, aí volta para cima. É o mesmo exemplo. A única diferença, né, é o mesmo exemplo daqui, ó. Esse mesmo exemplo daqui. Tá? A única diferença é que aqui, tá certo? Eu lancei o dado uma única vez. Um único lançamento. Já aqui, eu estou repetindo esse lançamento 5 vezes. Uma observação muito importante para a variável com distribuição binomial é que esses N ensaios ou esses N experimentos sejam independentes. Ou seja, o lançamento de um lançamento não interfere no outro. Isso é independência. Né? E a gente sabe, naturalmente, que quando eu jogo um dado, e depois jogo o dado novamente, o primeiro lançamento não vai interferir no resultado do segundo. Então, nós temos independência. Então, lançamento de dados são experimentos independentes. Assim como sortear uma pessoa de um grupo de pessoas pode ser independente ou não. Por quê? Se eu sorteio 3 sorteios, né? Sorteio 3 pessoas, e cada vez que eu sorteio, a pessoa é selecionada, senta aqui do meu lado, o grupo de pessoas vai diminuindo. Isso mexe no espaço amostral, isso modifica a minha probabilidade. Né? Aí eu entro com probabilidade condicional. Mas se eu sorteio uma pessoa e ela volta para o grupo e faço um outro sorteio, então os resultados são independentes, porque eu volto para o meu estado inicial. Bom, não é o que acontece no lançamento do dado, né? Então, pela independência, né, nós temos a distribuição binomial, tá? Então tá aqui, dado lançado 3 vezes, eu faço voltado para cima verificado nos 3 lançamentos. X, a variável discreta, número de vezes que eu faço 5, cai voltado para cima. A gente já sabe que cada lançamento é a Bernoulli. E para cada lançamento a gente já sabe quais são as probabilidades, as possibilidades. Mas e agora 3 lançamentos? Como é que a gente resolve isso? Bom, primeiramente, a gente sabe que x pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? X pode ser 0, naturalmente, quando nenhum dos 3 lançamentos cair com a face 5 voltada para cima. X pode ser 1, quando um dos 3 cai com a face voltada para cima. Pode ser 2 quando 2 dos 3 cai com a face voltada para cima. Pode ser 3 quando exatamente os 3 caem com a face voltada para cima. Qual é a situação que x é igual a 0? É a situação em que nenhuma das faces cai voltada para cima. Nem nenhum dos 3 lançamentos. Tá? Então, eu tenho. É melhor fazer isso em forma de probabilidade, porque senão não vai dar muito certo, não. Porque eu vou ter que repetir isso 3 vezes. Né? A primeira cai voltado. Eu tenho que fazer aqui um complementar. Esse aqui, ó. 5 complementar, né? Primeiro lançamento. E
5 complementar no segundo e 5 complementar no terceiro. Tá? Nos três lançamentos, nenhum dos três cai com a face voltada para cima. Aqui, um, então eu tenho 5, 5, né, que vai cair, né, e os outros dois não vão cair. Então, os dois são 5 complementar. Aqui, dois vão cair agora, ou seja, vai cair um, vai cair outro, e o terceiro não vai cair. Né? E aqui, os três vão cair. Os três, na verdade, os três vão cair. Então, 5 e 5. Esse I, na verdade, é um conectivo, tá? Que vai nos dar a ideia da interseção, tá? Acontece ao mesmo tempo. O primeiro e o segundo e o terceiro, tá? Aqui tudo bem, tá? Mas aqui você tem que pensar o seguinte: esse dado que vai cair com a face voltada para cima, ele pode ser o dado do primeiro, do segundo ou do terceiro lançamento. Então eu tenho, na verdade, três possibilidades aqui. Eu tenho essa daqui, ou, né, é outra possibilidade, é, a primeira cai com a face volta, não cai, né? A segunda cai e a terceira cai. Não cai. Ou essa terceira possibilidade aqui, né? A, E, A e 5, certo? Ou é a primeira, ou é a segunda, ou é a terceira que cai com a face voltada para cima. Que cai com a face 5 voltada para cima. Aqui é o mesmo pensamento, tá? Só que agora você tem que pensar em termos de. Tem duas que caem e uma que não cai. Eu estou assumindo que uma que não cai é a terceira, então vamos supor que a segunda seja a que não cai. Eu ainda tenho a possibilidade de que a primeira seja a que não cai, e as outras caem com a face 5 voltada para cima. Vou ampliar isso aqui, né? Que vai me ajudar um pouco. E por último, as três caem com a face voltada para cima, não tem modificação. Tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades aqui. E quando eu for fazer o cálculo da probabilidade mesmo, né? Quando eu vou fazer o cálculo da probabilidade, é P de x igual a zero, igual à probabilidade disso aqui acontecer. Quando eu faço P de x igual a 1, eu estou querendo calcular a probabilidade disso tudo aqui acontecer. Quando eu faço P de x igual a 2, também é igual à probabilidade disso tudo acontecer. E P de x igual a 3 é igual à probabilidade disso aqui acontecer. Certo? Ok. E qual é a probabilidade dessas coisas acontecerem? Bom, isso daqui, certo? Eu já vou tentar transformar isso aqui no desenho da minha probabilidade normal. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é a probabilidade de sucesso, isso aqui é fracasso. Né?
5 é fracasso, 5 é fracasso, 5 é fracasso. É a probabilidade de acontecerem três fracassos. Se isso aqui é a probabilidade de acontecerem três fracassos, qual é a probabilidade de acontecer três fracassos em três lançamentos? É um menos P, um menos P, um menos P. Né? Como eu estou aqui com esse conectivo E, tá certo? Eu estou com um menos P, que é a probabilidade de fracasso, menos P, elevado ao cubo. Eu tenho que estar acontecendo três vezes. Né? Um menos P elevado ao cubo. Esse aqui, tá certo? Esse aqui é interessante, porque ó, em cada um desses pedacinhos eu tenho um menos P ao quadrado vezes P, que é a probabilidade de sucesso. Aqui também, ó, um menos P ao quadrado vezes P. Aqui eu tenho também um menos P ao quadrado vezes P. Na verdade, então, eu tenho três vezes um menos P ao quadrado vezes P. Esse aqui vai ser três vezes P que multiplica P ao quadrado. Três vezes P que multiplica um menos P ao quadrado. Está mal feito isso. Peraí. Assim. Eu não precisava desse parâmetro. Caraca, esses parênteses todos aqui não. Sai parênteses. Aqui, novamente, lembra que eu falei, ó? P, P, o menos P. Eu tenho P ao quadrado vezes o menos P. P, P, o menos P. P ao quadrado vezes o menos P. P, o menos P, PP. P ao quadrado vezes o menos P. Três vezes. Essa aqui também vai ser igual a 3, só que agora eu tenho P ao quadrado, multiplica o menos P. E aqui, novamente, eu tenho PPP, né? Estou multiplicando, porque o princípio multiplicativo aconteceu ao mesmo tempo, um e o outro. Isso aqui, na verdade, é P ao cubo. P ao cubo. Olha que legal. Vocês percebam que isso daqui, um menos P ao cubo, 3P, isso aqui é o desenvolvimento de um binômio quadrado perfeito. O desenvolvimento de um binômio quadrado perfeito. E é por isso que essa distribuição é binomial. Tá? Isso aqui tem a ver com o desenvolvimento do binômio quadrado perfeito. Lembram? O que é um desenvolvimento do binômio quadrado perfeito? Na verdade, isso aqui é um trinômio, porque está o cubo. Né? O que é A mais B ao cubo? Lembra como é que faz isso? Isso aqui é A ao cubo mais A ao quadrado B vezes 3 mais 3 vezes A B ao quadrado mais B ao cubo. Tá? Isso aqui é o desenvolvimento, exatamente o desenvolvimento do binômio, né? Aqui elevado a 3, tá? Mas é aquela coisa, binômio quadrado perfeito, isso aqui é elevado a 2. Binômio elevado a qualquer coisa, isso aqui é elevado a qualquer coisa, tem essa conta aqui, ao cubo é isso aqui. Então, são as mesmas coisinhas daqui, ó. Mesma coisinha que aparece. Então, isso tem tudo a ver com o binômio quadrado perfeito, que é o binômio de Newton. Mas o desenvolvimento desse binômio daqui, ele vai além do que é mostrado aqui. Que, na verdade, esse A aqui, tá certo? Ele é um vezes A ao cubo. Esse B aqui também é um vezes B ao cubo. E mais, esse um, na verdade, ele é o resultado de uma combinação, tá? Deixa eu só pegar aqui a combinação, certo? A combinação, não sei o que aconteceu aqui.
foi o que aconteceu aqui não, tá? Aconteceu aqui. Tirar esse daqui e colocar aqui, que eu quero fazer novamente. Ah, tá. Agora sim, eu quero pegar isso aqui, ó, fora, tá? Esse um, tá? É uma combinação de 3 0 a 0. Pode ver, combinação 3 a 0 é 1. Esse 3 aqui, na verdade, também é uma combinação. Ah, foi isso que aconteceu, não faz isso. Que marmota, velho. Ah, porque o 3 está colado com o A. Então, tira o 3, separa do A e coloca. Então, aqui aquele 3, na verdade, ela é a combinação de 3 ou a 1. Pode fazer a conta. Combinação de 3 ou a 1 é igual a 3. Aqui é a mesma coisa. Esse 3 aqui, ele é uma combinação também. Tá? Na verdade, ele é a combinação de 3, 2 a 2. Isso. 3, 2 a 2. E esse 1, novamente, tá? É a combinação de 3. E mais? Esse A, o cubo, tá? Ele também carrega junto com ele um B, sendo que é elevado a zero. Tá? E aqui, esse B ao cubo também carrega com ele também um A, sendo que é elevado a zero. Então, eu tenho, olha que maquinagem, né? Tudo que a gente fez foi, até agora, tá? Perceber que as possibilidades, as probabilidades, quando a gente faz N experimentos Bernoulli, eles acabam chegando mais ou menos dentro dessa uniformidade aqui, tá? A mais B ao cubo, tal, é isso aqui. Então, eu estou, na verdade, arredondando isso aqui, tá certo? Por quê? Porque essa formulazinha aqui, px igual a 0, 1, 2 e 3, ele se encaixa aqui. É exatamente a mesma coisa. Esse P ao cubo aqui era o B ao cubo, que eu já transformei nisso aqui, tá? Esse... Cadê? 1 menos P ao cubo, tá? Ele se enquadra aqui, ó, no A ao cubo, que era isso aqui. Tá? Esses outros dois estão aqui, ó, 3P, 1 menos P ao quadrado, 3P ao quadrado, 1 menos P. Exatamente essa consequência aqui. Então, eu posso dizer que, na normalidade, o que eu posso dizer é que p de x igual a um determinado x, tá? Vai ser igual a ou essa parcela daqui, ou essa, ou essa, ou essa, a depender do meu valor de x. Mas eu posso generalizar isso? Posso. Olha para isso. Esse 3 aqui, na verdade, é o número de ensaios Bernoulli. Cada lançamento é um Bernoulli. Como eu lancei 3 vezes, ele é o número de ensaio. Então, esse 3 aqui é N. O que é esse número que está aqui embaixo? É o zero. Tá. Olha só. A elevado a N, B elevado a zero. Tá? Foi A elevado a... Bom, é aqui. Quando x é igual a 3, que é o n igual a 3, eu tenho A elevado a 3. E o B, eu estou elevando ao contrário, né? Ou é A ao cubo vezes B elevado a zero, ou é A elevado a zero vezes B elevado ao cubo. Dá para perceber que A elevado a 3 está aqui, B elevado a zero está aqui. A elevado a zero não está aqui. E B elevado a 3 está aqui. Mas qual é a diferença daqui para aqui? Se eu fizer isso aqui, ó, B exatamente elevado a N, e o A é elevado a 3 menos zero, N menos isso daqui de baixo. Tá? E quem é esse carinha aqui? Esse é o X. E o X for 0, 1,
2 e 3, que são os valores que x pode assumir. 0, 1, 2 e 3. Então, o que eu tenho aqui vai ser uma combinação de n x a x e n de p, porque a gente está trabalhando com as probabilidades agora, tá? Elevado a x, Bernoulli. Agora, 1 menos p vai ter que ser elevado a n menos x. Por quê? Porque agora tem um n. Vamos ver se funciona isso aqui? Eu tenho que achar essas probabilidades aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Quando n igual a 3, então, que são meus parâmetros? Né? Meus parâmetros são n e p. Nesse exemplo aqui, quem é n? Nesse exemplo, n igual a 3. Esse aqui, n igual a 3. E quem é p? P, a gente já viu que é a probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso é 1 sobre 1 sexto. Tá aqui. Agora, generalizando, eu vou ter essa formulazinha daqui. E essa formulazinha daqui, ela vai representar todas as possibilidades que eu tenho. Basta que eu substitua os valores de x e eu fico tudo em função de n e p. Por exemplo, quando x é igual a zero, eu tenho a combinação de n 0 a 0 vezes p elevado a zero, 1 menos p elevado a n menos zero. Vai ficar combinação de n elevado a 0 é n, é 1, n 0 a 0 é 1, p elevado a 0 é 1, e 1 menos p elevado a n menos x, que é zero, vai ficar 1 menos p elevado a n. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 1 menos p elevado, no caso, a n, que é 3. X igual a zero. Tá? No final das contas, tá? Apenas para vocês perceberem, a gente só vai depender de n e p, que é justamente os parâmetros, lembra? A gente só depende dos parâmetros. Então, conhecendo os parâmetros, a gente resolve os problemas. Como é que a gente consegue conhecer os parâmetros? Vendo o enunciado. O enunciado vai te dar a ideia de como você encontrar os parâmetros, n, tá bom? Então, vai ser isso aqui mesmo, tá? Então, o binômio trinômio quadrado perfeito, ele reflete muito bem. Então, por ser binômio, a distribuição é binomial, né? E tem mais outras coisas também. Isso aqui reflete o triângulo de Pascal, tá? Remete ao triângulo de Pascal. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma leitura depois sobre o triângulo de Pascal, muito interessante também, tá? Então, vamos lá. P de x igual a x, isso daqui reflete exatamente a minha distribuição. Quem vai ser a esperança e a variância? Falando que na próxima semana, talvez, a gente vai fazer os exercícios, tá? Referente a esse conteúdo, tá? Então, não vai ser agora, vai ser lá mais para adiante. A gente apenas está fazendo a parte teórica, em forma resumida, e vocês fiquem à vontade para fazer uma leitura, certo? Mas, os exemplos, os exercícios, mas depois a gente vai fazer uma aula para isso, uma ou mais aulas, tá? Quem é a esperança de X? É muito fácil. Qual é a esperança da Bernoulli? P. Qual vai ser a esperança da Bernoulli, da binomial? A binomial representa N ensaios de Bernoulli. Então, eu vou ter a esperança multiplicada N vezes. Então, simplesmente falando, a esperança de X é NP. Quem é a variância de X? Bom, o que é a variância? A variância
né? A gente já viu como é que calcula lá na Bernoulli e tal, né? Tal, 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 tal. Ah, só citei o exemplo da variância, não foi? Mas eu devia ter calculado. Ah, aqui, variância, está aqui. Esperança x 2 menos o quadrado da esperança de x. Tá? A variância da Bernoulli é PQ. Tá certo? Como os dados são independentes, então a variância também vai ser n vezes a variância da Bernoulli, porque são independentes. Tá? Na independência, isso aí ocorre. Tá? Quando não há independência, isso não ocorre, não necessariamente. Então, a variância é NPQ, tá? Ou N vezes P vezes o menos P. Tá? Vou colocar aqui também. Tá disso aqui, ó. NP que multiplica 1 menos P. E aqui já é NP, então não tem o que mudar. Tá? Então, percebam que essas são as três formulazinhas que a gente precisa para encontrar tudo na distribuição binomial. Tá? Que é essa formulazinha daqui, a esperança NP e a variância NP vezes o menos P. Percebam que aqui todo mundo é de NP, NP e aqui NP e X. Mas quando você dá um valor para X, só fica a depender de NP, que são exatamente os parâmetros da distribuição binomial. Conhecendo os parâmetros, você conhece todos os elementos. Por exemplo, quais são essas probabilidades aqui que eu falei nesse lançamento aqui, né? A gente sabe que, nesse exemplo, a probabilidade de sucesso no experimento Bernoulli, P, é um sexto. E a gente sabe que a probabilidade de fracasso, ou o quê, né? Que é a probabilidade de fracasso, é a probabilidade de sair todo mundo, e não a face que eu quero. Então, eu tenho um 5 de 6. Tá? Então, sabendo quem é P e Q, nesse exemplo, a gente consegue, utilizando isso daqui, encontrar exatamente todas as probabilidades possíveis. Tá? Então, quem vai ser P de x igual a zero? Quem vai ser P de x igual a zero? Aí você pega P de x igual a zero, substitui aqui na fórmula. Tá vendo? Pega exatamente essa formulazinha, coloca ela aqui, substitui. Tá? Eu conheço N? Conheço. Quem é N? É o número de experimentos, que é 3. Então, com N igual a 3, eu venho aqui, ó, 3, x é zero, P elevado a zero, P elevado a N menos x. Quem é N? 3. Quem é x? Zero. Mas quem é P? Oh, meu Deus. P está aqui, ó. Um sexto. E Q, que é o menos P, 5 sextos. Então, isso daqui, na verdade, é combinação de 3 0 a 0, combinação de qualquer número 0 a 0 é 1. Tá? P elevado a zero. Dependendo de quem seja P, qualquer número elevado a zero também é 1. E 1 menos P elevado a 3 menos zero. 3 menos zero é 3. Quem é 1 menos P? Aí a gente tem que ver que 1 menos P, que é o quê? É 5 sextos. Então, isso aqui se resume a 5 sextos elevado a 3. Parece que só o 5 é elevado a 3, né? Vou colocar em parênteses, como sempre. 5 sextos, agora sim, é elevado a 3. Isso vai ser 5 sextos elevado a 3. 5 sextos
Tem como fazer essa conta aqui? 0,833. Conta feia, não gostei. Tá? Então, vamos ver se é 0,83 elevado a cubo. 0,5787. Então, isso vai dar 0,5787. Isso. Lx igual a zero vai dar isso aqui. Quem é px igual a 1? Px igual a 1. A gente vem aqui na fórmula. N, 3 e x é 1. Então, a combinação de 3, 1 a 1. 3, 1 a 1. P vai ser... Quem é? Bom, cadê a fórmula? P elevado a x. X é 1, tá? E P é 1 sexto, tá? Então, aqui eu já posso colocar é 1 sexto, que vai ser elevado a 1. E depois eu venho com 5 sextos, que vai ser elevado a quanto? 1 menos P é N menos X. Como N é 3 e X é 1, 3 menos 1, 2. Então, elevado a 2. E quanto vai ser isso aqui? Combinação de 3 a 1 é 3. Ponto final, não se fala mais nisso. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, isso aqui vai ser 1 sextos. E 5 sextos ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. Faz essa conta aqui para a gente, hein? Eu não sei fazer essa conta, então eu vou usar a calculadora. No numerador eu sei que vai dar 25. Agora no denominador eu tenho 3 vezes 6, 56. Vamos lá. 6 vezes 36. 148. Isso aqui é 25 sobre 148. Que é igual a 0,03858. 0,03858. Quem é o P de x igual a 2? Mesma fórmula. Então, ó, eu venho para cá. P de x igual a 2. 3, agora, 2 a 2. 1 sexto elevado a 2. 5 sextos elevado a 3 menos 2, que vai dar 1. Combinação de 3, 2 a 2, tá? É igual a 3. Depois eu vou explicar uma coisa muito boa para você saber por que isso vai dar 3. Mas isso é 3, combinação de 3, 2 a 2. Só fazer a conta, cheio de fatorial. Tá, mas eu quero ver o que é que eu tenho que multiplicar aqui, ó. 1 sexto ao quadrado. Eu só sei que 1 sexto ao quadrado é 1 sobre 36. 6 vezes 6 é 36. 1 ao quadrado é 1. E 5 sextos elevado a 1 é o próprio 5 sextos. Então, no numerador eu tenho 3 vezes 5, 15. No denominador eu tenho
6 vezes 36. Quanto é 6 vezes 36? Ah, 6 vezes 36. Oh, meu Deus. Ah, o no loop não estava ativado. 216. Essa aqui, 15 sobre 216. Professor, a conta de Oi. cima também está errada, né? Oi? A conta de cima está errada. A Qual? multiplicação da fração, do resultado final. A anterior a essa aí. Ah, esse 3 aqui, né? É. Esse 3 não tinha nada, tá aqui. Verdade. 6 vezes 36, 216. 216. 25 sobre 216. Ok. 011, 574. Diferença. 011, 574. E 15 sobre Professor, ainda 216. teria que multiplicar por 3. 25. Não é nada demais, não impacta na forma. Ah, o que aconteceu, na verdade, foi que em vez de multiplicar, eu dividi. Né? Verdade. Seria 75, né? Então, isso aqui, na verdade, é 75. Aqui eu tenho que colocar um 3 aqui, ó. E daria 75, e na verdade eu multiplico isso aqui por 3. Não, eu sei. Ok. Daria 0,34,722. Muito obrigado. Então, aqui, já adiantando, nós já fiz a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Aqui é 15 sobre 16, 216 mesmo. 006944. E para terminar, px igual a 3, né? Usando a mesma formulazinha, mesmo critério. Px igual a 3. Essa fórmula daqui, né? Vai ser combinação de 3, 3 a 3, p elevado a 3 menos p elevado a 3 menos 3, que é zero. Então, vai ser uma combinação aqui. 3, 3 a 3. E, que é um sexto, vai estar elevado a 3. E 1 menos p, que vai dar 5 sextos, está elevado a x menos 3. Né? N menos x, que n menos x está aqui, ó, n e x. Isso vai dar um total de zero. Combinação de 3, 3 a 3 é igual a 1. E 1 sexto elevado ao cubo, eu vou fazer a conta, mas eu sei que isso aqui também é igual a 1. 5 sextos elevado a zero também é 1. Vamos lá, 1 terço, 1 sexto elevado a 3. Igual
Sexta vai dar 3. 0,00463. Eu não sei se está certo, mas eu sei que eu tenho que obedecer algumas propriedades. E essas propriedades, uma delas é que a soma disso aqui tem que dar 1, tá? E é a soma de quem? Olha quem vai entrar na soma. 0,5787. Eu devia ter copiado. Peguei uma imagem. 0,5787. 0,34722. 0,06944. E 0,00463. A soma disso tem que ser 1. Aqui, ó, 0,99999, né? Somar todo mundo. 0,99999, que é 1 lá na dízima periódica. Ok? Então, eu consegui encontrar todas as probabilidades utilizando essa fórmula daqui. E eu consigo calcular a esperança e a variância utilizando essas fórmulas daqui. Quem é a esperança de x? Neste caso, quem é a esperança? N vezes P. Que a gente já viu que esperança é N vezes P. Né? E quem é N e quem é P? N é 3. São 3 experimentos Bernoulli. Quem é P? Probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de sucesso no lançamento? 1/6. Então, na verdade, isso aqui é 3/6. Que a gente sabe que, simplificando, isso vai dar 1/2. 0,5. Faz sentido? Essa esperança igual a 0,5? Quando eu jogo uma moeda... Ah, não. Quando eu jogo um dado 3 vezes, né? Quantas vezes eu espero que saia a face 5 nesses lançamentos? Tá? Quando eu jogo de forma independente, né? Meia vez. 0,5 é meia vez. Eu espero que meia vez saia a face desejada, né? Menos de uma vez, é metade de uma vez. Tá? Meia vez, eu espero que saia. Ou seja, a chance de sair é muito pequena. Né? A esperança é muito pequena, 0,5. Tá? E a variância, que não podia ficar de fora, a variância vai ser NPQ ou NP vezes o menos P. Tá? NPQ ou NP vezes o menos P, onde NP já foi calculado, que é a esperança. Tá? A esperança vezes o menos P. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a 0,5 vezes 1 menos P. A gente já viu que P é a probabilidade de sucesso, que é 1/6. A gente já sabe também que 1 menos 1/6 é 5/6. Então, isso aqui é 0,5 vezes 5/6. Que vai dar, bom, prefiro fazer a conta, igual 0,5 vezes 5/6. 0,41667. Essa é a minha variância dessa variável aleatória, cuja média é meio e cujos valores de probabilidade estão descritos aqui. Esse foi só um exemplo que eu quis passar para vocês, tá? Com relação à variável binomial, distribuição binomial, tá? Que aqui você vai ver várias situações
né? Mas que no final das contas, né, toda essa conversa que é feita aqui acaba chegando no mesmo resultado. E esses resultados são justamente o que dá essa formulazinha da variável binomial, para distribuição binomial. Tá? Deixa eu ver se tem a definição aqui. Olha aqui, a distribuição binomial. Fala do experimento binomial, que são repetições independentes do experimento Bernoulli, certo? Vamos lá, x é o número de sucessos, f de x, que é a minha função de probabilidade, tá? É essa formulazinha daqui, ó, nx p elevado a x, menos p elevado a n menos x. A mesma formulazinha que a gente estava usando. Isso daqui. Aí vem exatamente a ideia do binômio, o que aqui é chamado de teorema do binômio de Newton, né? Ou binômio quadrado, ou o enésimo perfeito. O binômio quadrado perfeito é retirado desse teorema, né? E aqui também fala sobre a esperança e a variância já no resultado, né? Aqui são as propriedades e aqui são os resultados da esperança e da variância. Esperança NP, variância NP que multiplica 1 menos P. E aí vem vários exemplos, né? Naturalmente, os exemplos vêm com solução, e vem vários exercícios, são muito interessantes esses exercícios. A gente não vai tratar de distribuição em torre geométrica, já foi explicado isso aqui, porque não vamos ver. Depois tem vários, muito mais outros exercícios e as soluções de exercícios para fechar o material. A distribuição de Poisson, a gente não vai ter tempo de fazer hoje, ela precisa de um tempo maior. Então, eu vou deixar para a próxima aula a gente trabalhar essa distribuição de Poisson e começar a trabalhar a variável aleatória contínua. Tá bom? Então, por hoje, a gente fica apenas nessa aula 13, tá? Trabalhando algumas distribuições discretas. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se tem algum comentário a fazer com relação ao conteúdo visto até agora. Se não há nenhum tipo de comentário, nenhuma observação, eu posso encerrar a aula, posso encerrar a gravação da aula, né?